Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício, estou aqui com o compositor Rogério Rangel e é uma pessoa que pode dizer muita coisa e que você não sabe as músicas que ele tem e que são cantadas pelos outros. Mas me diga uma coisa, aí você na infância estudou, foi para o colégio, como é que foi sua infância? Olha, eu tive uma infância, assim, até pela minha geração, muito livre, Ivan. Eu observo hoje, claro, quem tem a nossa idade, né, da nossa geração, a gente percebe as crianças hoje muito mais presas ao celular, ao computador, Ao eu, apartamento, ao né? apartamento. Por exemplo, eu tenho uma filha que hoje tem 25 anos já, e eu me lembro que ela ganhou do avô uma bicicleta. O pneu da bicicleta, quem tem bicicleta e conhece, ele vem com uns pitoquinhos assim, que aquilo, assim, o pessoal da minha turma entendia aquilo como uma bicicleta nova, Nova. né? É. A bicicleta da minha filha enferrujou com os pneus novos, porque ela simplesmente não andava, não é? Era só computador e iPad, iPod, essas coisas todas. Então, eu tive uma infância muito distante dessa realidade, né? Porque a gente E aí você jogava passou aonde? entre a Olinda e a Torre, né? Morei muito tempo na Torre, ali perto da igreja da Torre, né? Do Padre Romeu. E a gente jogava bola, né? A gente andava de cavalo, vivia no gramado, empinando papagaio. E as brincadeiras, né? De peão, bola de gude. Acho que muita gente hoje, muita criança hoje, adolescente, não sabe sequer o que é isso. Né? Então, nesse sentido, eu tive uma infância muito livre e muito feliz. Né? A gente não tinha dinheiro, meu pai tinha, éramos 10, né? Meu pai era funcionário da prefeitura do Recife, então você sendo rico, criar 10 pessoas não é fácil. Imagine sendo um funcionário público, né? Com um salário modesto. Então, era uma vida pobre, mas não era triste. Eu tive uma infância muito feliz, né? Muito livre. Essa é que é a palavra. A felicidade e a liberdade andavam juntos, né? Na minha infância. E ali na torre tinha os campos de futebol, né? Tinha, tinha muito. Ali era um descampado, né? A partir daquela avenida, que hoje é uma avenida onde está a igreja da Torre, ali para frente, né? Aquelas ruas, tudo ali era descampado, né? Marés, gramados, era maravilhoso. E a fábrica da torre era a marca do bairro, né? Isso, mas a fábrica era bem mais para Bem mais cá. para cá, bem É, mais perto do rio, né? exatamente. É impressionante isso porque a fábrica da torre foi muito forte no Brasil Muito. inteiro, né? O Jorge Batista, né? 6 tamanhos de manga para cada número de colarinho, né? Era propaganda, né? E ela marcou ali o bairro da Torre, depois entrou, fechou, né? Foi para... Muita gente da minha família trabalhou ali, né? 3 irmãs minhas trabalhavam na fábrica da Torre, a minha tia morava ali junto. Muita gente da minha família era envolvida com a fábrica da Torre, né? E quando foi, você começou a estudar na Torre ou foi mais em algum bairro? Não, eu comecei a estudar ali por volta, eu tinha uns 5 anos, a gente foi morar em Olinda, Casa Caiada, onde eu tive minha primeira escola, né? Eu fui alfabetizado em casa, Ivan, que uma das minhas irmãs me ensinou a ler em casa. Então, na época, a gente não ouvia falar nesse negócio de jardim da infância, só Sim. escola particular e para rico que tinha. Maternal, né? Não tinha essa história. A gente já entrava na primeira série, né? E eu já parti para a primeira série. Eu comecei a estudar muito tarde já. Mas você já chegou lá na escola alfabetizado. Alfabetizado, já cheguei Então, tinha uma alfabetizado. vantagem em relação aos outros. Bom, não sabia nada de história, de geografia, mas ler eu sabia já. E começou a ler cedo. Cedo, bem cedo. Ali eu entrei na primeira série, já tinha 7 anos. Hoje, uma criança com 7 anos, ela já tem pelo menos sei lá, uns 3 ou 4 anos, né, de escola, que entra muito mais cedo, né? Mas é alfabetização maternal, tem uma série de atividades que na minha época, pelo menos eu não, a minha família não tinha acesso, né? Essas coisas de maternal e jardim da infância, eu não me lembro se já existia Nem isso. existia, Nem eu acho. existia, né?
Então, era comum também esse método de aprendizado. As famílias É, pegavam uma pessoa mais velha ou alfabetizar. contratavam uma pessoa, né, que tinha mais posse para alfabetizar as crianças antes de Exatamente, ir à escola mesmo. exatamente. E aí você ficou esse tempo aí na escola. E quando foi que começou a música? Essa é uma história interessante, né? Que eu tinha um tio, o irmão da minha mãe, tio Érico, que tocava muito bem violão. Esses violões de baixaria, né? De choro. Essas coisas assim. E ele ia muito lá para casa, né? Pelo menos todo sábado ele ficava lá tomando cerveja com meu pai. E do momento que ele chegava na minha casa até ir embora, eu colava nele, né? Sentava no batentezinho e ficava o dia inteiro escutando ele tocar violão e bebendo lá com meu pai. Então, eu tinha um fascínio muito grande pela música e já gostava de cantar, né? Gostava de cantar as músicas de Moacir Franco, né? Meu pai gostava muito de Orlando Silva, então muita música até hoje eu ainda sei cantar, não é? Por conta dessa época, mas já era um fascínio pela música. Eu abria mão de qualquer brincadeira com os amigos para ficar ouvindo meu tio tocar violão, né? E eu tenho a impressão que esse fato aí foi o meu batismo com relação à música, né? E quando foi que você ganhou o primeiro instrumento? Ah, na verdade eu não ganhei, fui roubado. Que uma das minhas irmãs, que é uma das que trabalhava na fábrica da Torre, ela comprou o violão e contratou um professor particular que ia lá 2, 3 Houve uma vezes. febre, né? É, Naquela época da naquela Jovem época Guarda, né? exatamente. Que Jovem todo Guarda e a mundo. bossa nova A também bossa estava, nova né? também é. Aprender violão era chique. É. E ela começou, mas ela não tinha tempo de estudar porque ela trabalhava o dia inteiro na torre, na fábrica da torre, e chegava cansada e guardava o violão lá em cima do guarda-roupa, com uma capa, né, de pano que ela mesma fez. Ela mesma fez, tinha um carinho muito grande pelo instrumento. E quando ela saía para trabalhar, eu subia numa cadeira, pegava o violão e passava o dia inteiro, né, treinando. Mas ela não queria isso porque tinha medo que eu quebrasse o violão. E um belo dia, né, depois que eu já estava tocando algumas músicas, e eu me empolguei demais e perdi a hora que ela ia voltar para casa. E ela chegou, E não lembro se ela flagrou. chegou mais cedo, e me flagrou tocando e cantando uma música, né? Aí quando eu olhei para a porta, ela estava lá e estava chorando. Ela estava emocionada, né? E ela chegou para mim e disse: a partir de agora você fique com esse violão para você. Não estou lhe dando, mas você pode usar a hora que quiser e tal. Ela se emocionou. Porque viu assim que eu desenvolvi mais do que ela própria, né? Porque ela que tinha um professor particular, eu não tinha nada disso. O que eu tinha era muito tempo, né? Vagabundando ali e tocando violão. E a partir daí eu fui, né, no violão, aprendendo os acordes, aprendi tudo de ouvido, né? Você tinha escola, assim, popular, né? Você tinha escola para aprender violão erudito, né? Em conservatórios e tal, mas eu nunca fui, não, né? Pelo menos nesse período de infância. E você fez o ginasial aonde? Ah, eu fiz o ginasial no Colégio Estadual de Olinda, né? E na época, o colégio não tinha o terceiro ano científico, né? Que é o final do que é hoje o ensino médio. E eu fiz na Escola Técnica Federal, que ficava ali no Derby, onde hoje é o Colégio da Polícia. Então, eu fiz lá o curso de edificações, mas não terminei, porque eu cheguei até o segundo ano científico no estadual e tinha só que terminar o ensino médio lá na escola técnica. Então, no momento em que eu concluí o ensino médio, eu não continuei o ensino técnico, né, de edificações. Daí já fiz vestibular, passei na federal, passei para o curso de geografia, fiz 3 anos de geografia, larguei também, depois entrei no curso de comunicação visual. Nisso eu me formei, né? Mas ao longo de toda essa peregrinação acadêmica, eu me mantinha com a música, né? Eu tocava nas boates, Aí, nos quais bailes. eram as boates e bares da época? Olha, em Olinda a gente tinha um bar lá que era muito famoso na época, de muito sucesso, que chamava Las Vegas. Las Vegas. Ficava ali na beira-mar, né, do Bairro Novo.
Então, Era um espaço dançante, assim como o Clube das Páginas. isso, e enorme, né? Muita gente ia para lá dançar, né? Exatamente, exatamente. A gente tinha uma E banda tinha lá. uns shows semanais, né? Era Exatamente. nos A fins gente de fazia semana, né? toda sexta e sábado e aí, às vezes recebia cantores de fora, não esses cantores caros, né, nacionais, mas os astros locais, digamos assim. No Las Vegas. E tinha outro em Olinda. E quem eram os do Recife que tinham mais Olha, na época no Recife eram muitos bailes. A gente tinha a Peteca, peteca? ficava ali, acho que Rua dos Pinheiros. Rua dos Pinheiros, né? E eu era mais, assim, a minha vida profissional começou praticamente em Olinda. O primeiro bar que eu cantei era o Samburá, Samburá. né? Que aquele redondinho Cícero. ficava na beira-mar, que era quase de frente, onde depois Ele virou Las mudou pra Vegas, né? dentro, né? E eram momentos muito felizes, né? A gente, naquela época, tocava em banda, né? O Rominho do Som da Terra começou junto comigo, né? O Som da Terra mesmo começou, acho que na Peteca, né? Na peteca. Tenho certeza. Ele começou em bares. E a gente tinha muita ligação, né, com os meninos que eram do Som da Terra. João Lira, né, um grande violonista, né, que eu tomei algumas aulas com ele e tal. E a gente tinha um trânsito, né, entre o Recife e Olinda, sempre tocando em bares do Recife, em bares de Olinda, mas o principal de Olinda era o Las Vegas, né? E o repertório era você que tinha direito de fazer ou o pessoal é quem determinava? Era interessante. O repertório, até hoje é mais ou menos assim. É assim, né? Não é? Quem determinava, Ivan, era o rádio, né? Era o sucesso do rádio, que as pessoas que iam para o bar queriam ouvir aquele sucesso, né? Tocados pela banda local, né? E a gente aprendia o que estava no rádio. Então, estourou a música no rádio, naquela semana a gente tinha que ensaiar aquela música e executar no final de semana. E tinha também um resgate de memória, que era alguns clássicos, né? Que tocam Isso. até hoje, né? Tocam até hoje. Né? Tocam até hoje. Muita coisa. Eu vim agora no carro ouvindo a entrevista, como eu te falei aqui em off, a entrevista com o Djavan. E eu achei interessante como as histórias dos artistas são parecidas, Parecidas, né? E Djavan estava falando uma coisa, parecia que estava falando da minha vida. Porque com 4 anos tinha parentes que visitavam a casa dele que tocavam, né? A mãe chamava ele quando chegava alguma visita em casa, chamava ele para cantar, para mostrar as visitas. Minha mãe fazia exatamente isso. Então são histórias comuns, né? Entre um artista, o popular brasileiro. Eu me lembro que Roberta Miranda conta que ela não aguentava mais cantar ronda, ela cantava em bar, né? Isso era muito pedido. E chegou um cara já embriagado na madrugada, assim, pedindo para que ela cantasse ronda. E ela disse, não canto. Se negou. Se negou. Aí o dono do bar disse, Roberta, esse cara é um milionário aqui de São Paulo, atenda esse pedido dele e ele vai lhe pagar muito caro. Aí ela pensou assim na mãe dela, doente, precisando de ser atendida, e resolveu cantar. Só que ele disse, não era uma vez só. Ela ficou a noite, o resto da madrugada, cantando rondas. Parava, começava, mas ele deu um dinheiro a ela que ela nunca ganhou como cantora. Aí, valeu a pena, noite, né? Mas a gente chamava-se cantor da noite, na época, né? A gente se depara, né? Pelo menos eu já me deparei várias e várias vezes com esse tipo de situação, né? E esses clássicos, né? Como Ronda, Flor de Lis, de Djavan, Dia Branco, Geraldo Azevedo. Esses até hoje são clássicos do Brasil, né? São clássicos. E tinha os cabos que chegavam bêbado e queria que você tocasse 10 vezes numa noite. Às vezes a gente atendia, às vezes não, né? Tem até o Jura, né? Que é um cantor de Jura Figueiredo, grande Jura amigo. Figueiredo, um grande cantor também. Grande artista. Ele gravou um disco que era os clássicos do barzinho. Do barzinho, porque a vida dele foi cantando em bar, né? E o cara termina tendo que ter um repertório que ele sabe que agrada. Aparece. Exatamente. E agrada e até mexe por com esses, as pessoas, mexe também, as pessoas se emocionam, né? Exatamente. Eu tive um dia desse, falando com uma gerente do Banco do Brasil, daqui de Olinda, e
ela me reconheceu. Poxa, você cantava no bar tal. Em Olinda, isso mesmo. Você sabe que foi ouvindo você cantar que eu comecei a namorar com uma pessoa que hoje é o meu marido e a gente tem 2 filhos, não sei o que. Então ela contou a história emotiva dela e, segundo ela, eu, de certa forma, ilustrava musicalmente o romance da vida dela. Eu fiquei super orgulhoso e lisonjeado com essa colocação dela. Não? Nesse intervalo que você estava estudando, você já trabalhava assim, fazia alguma coisa fora a música? Fora a música. Eu trabalhei numa empresa que fazia parte de engenharia hidráulica, né, que chamava Aquaplan. Eu trabalhei como estagiário, né? E eu ficava dentro de uma sala, o meu chefe assim na minha frente, e eu desenhando, fazendo uma espécie de uns croquis, né, que era um mapazinho do sistema de encanação de esgoto. Sim. Até chegou um dia que eu não aguentava. Eu chamei ele e disse, olha, eu não aguento mais ficar nessa sala. Eu comecei a fumar de tanto. Ele fumava muito e eu respirava essa fumaça, eu acabei fumando junto com ele. Se eu queria ir trabalhar na rua. Era Zé Carlos Melo que trabalhava na Aquaplan? Não lembro. Eu me lembro de uma pessoa chamada Fernando Médici, que era um dos sócios. Tinha Bom Pastor. Silvio Bom Pastor. Silvio Bom Pastor. E tinha outro lá, Alcindo, não sei se ele era sócio. Esse era o meu chefe, que era um engenheiro. E era um lugar muito legal, eu era muito prestigiado, eu era muito querido ali. Mas eu não aguentava mais ficar ali dentro. Então eu pedi a ele que me colocasse para trabalhar na rua. Então na época eles estavam fazendo o sistema de esgoto, né, e distribuição de água do bairro de Boa Viagem. Então eu passava a tarde inteira em Boa Viagem, de esquina em esquina, anotando e desenhando aquela situação e levava para o escritório, né? Eu fazia isso. Depois trabalhei também como estagiário em agência de publicidade. E foi numa agência que eu comecei a fazer jingle, né? Que são as músicas da propaganda do mercado publicitário. Bom, eu saía pingando ali, pingando aqui. Quais são os seus grandes sucessos como jingle? Assim, jingle, olha, os da Tribuna, né? Que desde a fundação da TV Tribuna, que toca até hoje. Entre você e o carnaval, TV Tribuna é o canal. Um foi esse, outro também da Tribuna. Neste São João, acenda a tribuna no seu coração. Bom, aí foram vários, né? Frango Mauricéia, né? Fiz alguns para Globo da Bahia. Até hoje eu faço jingle, né? E são tantos que a minha memória guarda assim um ou outro, porque não tem como guardar tantos, né? Hoje mesmo eu estava terminando um agora de manhã, que é para... Qual é, meu Deus? É para Boi Quente, que é um atacadão de carne. Eu sei de uma filial que é ali na Madalena. Bom, são muitos, né? E jingle, Ivan, você sabe disso, não existe um estilo, né? Não existe aliás, não interessa quem é o jingle quando vai para o rádio, não interessa quem é o autor, nada disso interessa, é uma coisa anônima. O que importa no jingle é o produto, né? Eu tenho que falar bem da loja de roupa jovem. No outro dia, o cara que é plantador de café lá em Jiquié, na Bahia, é um tipo de atividade que não tem monotonia. Às vezes as pessoas, às vezes um possível cliente me pergunta, Rogério, qual é o seu estilo de jingle? O estilo do jingle é o produto que eu vou anunciar. Então é uma coisa que não tem monotonia. Isso me dá a oportunidade de praticar muito a questão da composição, né? É uma pecinha normalmente de 30 segundos, mas é sempre diferente um do outro, né? Na política também. A política é mais ou menos linear, porque eu tenho que falar bem do candidato e todos os candidatos, né, pelo menos a maioria, quer que fale da dignidade dele, da capacidade de trabalho, né, da história dele, né, ética. Então o briefing que me dão é mais ou menos o mesmo, né? O que muda é o estilo. Às vezes você tem um cara mais jovem, um cara mais dedicado à segurança, outro à educação. Então a gente tem que malhar mais em cima dessa vocação, né, política do candidato. Mas, assim, também uma coisa que não tem monotonia. Cada candidato é um candidato, mas o brief, né, que são os dados que nos dão para criar, é mais ou menos parecido, mais ou menos.
Agora, tem compositor que não aceita fazer o jingle, ele acha que é como se o compositor tivesse É, sendo diminuído, né? exatamente. Eu acho o jingle uma arte, né? Uma arte E, importante, e, útil, e né? grandes compositores fizeram jingle, embora ninguém saiba, né? É. Né? Aquele Marcos Valle, né, e Paulo Marco Sérgio Valle, que César, são grandes compositores, eles fazem jingle. Zé Rodrigues, né, aquele que nos deixou há pouco, ele é um grande jinglista, fazia né? muito Fez jingle. para a Skol e tantos outros clientes grandes. Muita gente faz. Eu tenho uma história interessante disso aí, que eu fiz um jingle aqui para Pernambuco da Sorte. Isso já faz tempo. E um dos produtores da parte da comunicação, que era Alexander Lins, não sei se você conheceu, ele era primo de Ivan Lins. Ivan Sim, Lins, o grande. Né? E uma vez ele pediu um jingle a Ivan Lins para um cliente grande, não sei se era um banco. E Ivan deu uma bronca. Você, eu não vou me rebaixar para fazer um jingle, né? Não tem nada a ver com a minha arte e tal. Então, tudo bem. Ele era primo dele. E passou, e Ivan chegou no momento da carreira dele, já faz tempo, que estava meio embaixo, né, digamos assim, fazendo pouco show, não estava ganhando tanto, né, quanto antes. E ele então ligou para o Alexandre. Alexandre, aquele jingle que você me pediu, ainda tem essa oportunidade? Não sei que. Ele voltou, né, e reconheceu que não era rebaixar. E depois tem uma técnica do jingle que é você dizer muito em 30 segundos, Em né? 30 Porque segundos. normalmente o Esse jingle aqui é o tem 30 desafio. segundos, quando muito um minuto, mas você tem que ter uma capacidade de síntese melódica muito grande. e também do conteúdo, né? Porque senão não vende, né? Não vende. E é interessante, Ivan, que não existe uma escola de jingle. Eu, pelo menos, não conheço. Pode ser que nas escolas de publicidade, né, de propaganda, eu até participei de oficinas aqui na Católica e na Universidade Federal, e de vez em quando me convidam para participar de banca examinadora dos alunos de publicidade com relação a jingle, né? E é interessante isso que você falou, que a capacidade de sintetizar aquela comunicação é fundamental para o jingle, né? Eu tenho 30 segundos e vou falar bem de uma empresa que tem 100 anos. Né? Ou eu digo tudo numa frase ou vou desperdiçar o dinheiro, né, do cliente. Então é fundamental. Nem precisa ser um grande músico, né? Às vezes o cara tem uma capacidade, um talento para compor, mas não é o que importa. Na verdade, o que importa ali é o que ele vai dizer e o que vai dizer com relação exatamente àquele produto que ele vai anunciar. Se ele não estudar aquele produto, né, ele não vai conseguir fazer um jingle. É exatamente o que você falou, a capacidade de síntese é fundamental. Eu me lembro que eu fiquei conversando uma vez com Arnaud Rodrigues, e eu não sabia, ele fazia jingle. Jingle também, né? Quem bebe, repete, Olha aí, que com maravilha. todo prazer. Ele era muito talentoso, né? Fantástico. Era de Arco Verde, ele. Não, é de Serra Talhada. De Serra Talhada. Serra Talhada. E ele disse que a mim que teve uma época que ele não tinha nada para fazer. Estava parado. Não tinha ainda começado a trabalhar com chicanese, né? Que depois ele começou a redigir aqueles programas de chicanese. E ele fez, viveu de jingle. Se você se organizar, dá para viver legal. E ele tem também músicas, né? Que o Urubu tá com raiva do boi, né? Ele tem uma coisa fantástica, ele. Foi gravado até por Ludo Gero, essa, né? Então ele mostrou que era possível ter uma atividade. E veja bem, a publicidade já passou por muitas modificações, mas o jingle é indispensável. Muda o jingle, né? Muda o estilo. E o que seriam mas tá lá. os produtos se não tivessem um jingle? Exatamente. Então é a maneira. Uma vez, eu só falei com o Paulo Freire uma vez. Ele veio aqui ser homenageado por Paulo Freire, o educador. E eu disse, qual é a melhor maneira de se alfabetizar? E ele me deu o segredo, mas ele não conseguiu praticar isso, nem a educação no mundo, nem no Brasil. Ele disse, cantando e versificando. Então, um verso que você aprendeu na infância, você até hoje guarda. A coisa que a sua mãe cantava,
Exatamente. Né, um verso desse que as pessoas diziam. Então, era uma maneira de você gravar para o resto da vida. Exatamente. Então, Hoje os professores de cursos de pré-vestibular, eles usam isso aí, né? eu tenho vi visto. depois. E até na internet o pessoal cara pega ensinando paródia. matemática com música, né? Eu achei isso bacana. Muito. E pega uma paródia, uma música de sucesso que toca, né, os adolescentes, e pega aquela música e faz uma letra com uma lição a ser decorada, né? Muito legal isso. Que a música apoia, né? E fica na sua memória, entra pelo coração, né? E isso é o que é forte, talvez, na música, né? Que o cara que às vezes diz, né? Eu arranjei o namorado com a música, com aquela música Isso. e tal. Então, mas também tem a música que faz você lembrar um tempo. Isso. Aí a música toca, você vai, volta ilustra, como um filme, né, momentos da sua vida. Na história da sua Exatamente. vida. Você estava ali naquele canto, fazendo alguma coisa. Tanto para alegria, memória feliz, como a memória triste também, né? Tem música que, sei lá, se tocar, você vai lembrar de alguém que já se foi, ou um tempo que foi ruim. A música tem essa capacidade, né, de ilustrar cada momento, né? E também de felicidade, né? E quando começou a vida de compositor mesmo? Olha, Ivan, é uma coisa que remota. Eu não me lembro de ter tido um momento assim, alguma coisa que marcou, né? Que eu diria que a partir de então eu comecei a compor. A gente começa exercitando, né? Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que qualquer tipo de arte que você estude ou que você se dedica, você tem que criar. Assim, é como um pintor que estuda arte plástica, ele estuda desenho e não pinta nada. Não existe nenhum quadro daquela falando, pô, tem um conhecimento só teórico, né? Eu acho que uma música é muito a assim. Arte plástica, a pintura, não adianta Não teoria, adianta, você tem que mostrar, né? E eu sinto isso, nem sempre acontece com todo mundo. Tem gente que só interpreta. Você tem grandes intérpretes, né, que são grandes artistas, mas que não criam. Ou se criam, não mostram, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça de criar. Eu sempre achei que eu devia registrar por pior, por mais experimental que fosse. Eu sempre precisei criar, né? Então, na minha adolescência, eu comecei a participar de festivais de colégio, de concursos, né? E colocava música. Na época tinham muitos festivais. Tinha, né, aqueles colégios. Que houve o festival da TV Record, né? Record. Que foi um grande sucesso no Brasil. De onde saiu muita gente hoje, muita importante, gente, né? Exatamente. Aí os cursinhos de pré-vestibular, faziam as muito. Escolas faziam concurso. Aqui tinha o Radier, que fazia, o Colégio Radier, tinha o Colégio União, que fazia, né? E eu descobri esse circuito, né, de festivais, embora eu não estudava nesses colégios, mas assim, eu escrevia a minha música, né? E tem uma história também interessante, que a primeira música que a gente ganhou um festival, né, de colégio, eu tocava no Las Vegas ainda, e os meninos lá, Rominho e Raul, e um bocado de gente, uns 3 ou 4 membros lá da banda, pegou uma música que eu tinha feito, chamava História de Pedro Simão, que era um pescador que eu conheci em Itamaracá, e ia ficar amigo. Ele, quando puxava o barco, eu ia para junto, pegava os peixinhos, ele me dava 4, 5 peixinhos. Assim, era uma lembrança da minha infância. E eu fiz uma música em homenagem a Pedro Simão, e os meninos gostaram muito, e sem eu saber, a revelia da minha autorização, eles foram lá e escreveram a música. E quando já estava na final, né, na finalista, chegaram para mim, Rogério, a gente escreveu sua música no festival e vai defender agora na final. Eu disse, como assim? Que música? A história do Pedro Simão. Mas tá na final essa música? Tá concorrendo, ficaram algumas poucas. E disse, eu queria que você fosse cantar com a gente. Pô, mas sem ensaiar, sem nada, que arranjo você fez? Não, do jeito que você mostrou a gente no violão, que fulano gravou, a gente fez um arranjo em cima daquela estrutura ali que você fez. Eu, tá bom, vamos. E a música ganhou, né, esse concurso, a gente ganhou dinheiro. Eu fiquei super feliz, dividi com todo mundo a graninha que a gente levou. Assim, essa foi uma das primeiras experiências que eu diria profissional, né? Claro que antes eu já tocava em barzinho, aliás, eu até vou negar o que eu disse agora. A minha vida profissional começou lá no Samburá,
porque O primeiro cachê. o primeiro cachê. Então eu acho que ali foi minha Sim, primeira atividade profissional, né? Onde você faz alguma coisa e recebe por aquilo. Por aquilo. Então foi muito cedo que começou isso, né? E eu comecei a compor ali, já começando a cantar nos bailes, eu já experimentava essa questão da composição, né? A grande maioria o vento levou, eu não lembro mais, né? Algumas coisas ficaram gravadas em fita cassete. Mas, Ivan, compor, existe um mito de que você tem que se inspirar, né? Esperar a lua cheia e tal. Não existe nada disso, né? É como se, de repente, eu fizesse uma encomenda a mim mesmo, sabe? Hoje eu vou falar da cidade de Olinda, das ladeiras, do carnaval. Então eu vou, na minha cabeça, garimpando lembranças e palavras que tenham a ver com aquilo ali e vou compondo. É claro que às vezes sai de uma vez só, né? Mas não é uma coisa que eu espero acontecer, que eu procuro estabelecer um ambiente para me inspirar. Não existe isso. É mais transpiração do que inspiração. E dá trabalho, né? E dá trabalho. Dá trabalho porque você tem aquele senso crítico, né? Não é diferente do jingle, né? Agora, voltando à questão do jingle, eu tenho uma encomenda a partir de um tema que eu tenho que respeitar. Eu tenho que dizer isso, isso, isso. Sabe, essa sua camisa tem uma marca tal, tem uma tradição tal, vai atingir um determinado tipo de público, rico ou pobre, intelectual ou menos intelectual, tem um público que eu tenho que atingir, eu tenho que falar aquela linguagem, é uma coisa totalmente amarrada, né? Não é uma canção que eu faço obedecendo a minha emoção, né? Mas mesmo essa é uma coisa que dá trabalho, você tá, dá trabalho. Até eu dizer que tá bom, tem muita música. E a pessoa vai emendando. Vai emendando. Né? Às vezes eu não consigo parar. Quem ouve, não, tá bom até aí, não faça mais nada. É interessante isso aí, né? É uma coisa que meio trabalhosa, mas muito prazerosa, né? E com relação a essa questão de ser prazeroso, eu já vi muitos artistas, muitos compositores dizer que é como um parto, né? Depois que você coloca aquela música no mundo, né? Dá um certo alívio e até a memória. No meu caso, eu me esqueço muito das minhas próprias composições. E uma vez eu fiquei pensando nisso, conversando com meu irmão, que ele é psicanalista, ele disse, não, mas isso é como um parto, né? A mulher vai preparando, né? Durante 9 meses e depois, quando ela dá a luz, é como se ela tivesse um grande alívio, né? Aí é que ela vai começar a aprender a cuidar, né, daquele rebento, com a música mais ou menos assim, né? Depois que eu faço a música, que eu jogo, ela está pronta, e mostrei a e às vezes gravei, eu vou estudar aquela música para aprender a cantar ela. É uma coisa paradoxal, mas e você funciona assim. Faz letra e música? Normalmente. Tem algumas parcerias. E tem gente que faz música e outra coisa só faz letra. Né? Eu sempre gostei de canções, né? Eu não sou um instrumentista, né? Eu toco violão, mas para acompanhar o que eu canto, né? O violão para mim é um instrumento de acompanhamento, né? Do meu canto. Então isso me levou a fazer canções, né? Eu canto e acompanho, canto e acompanho. Eu tenho pouquíssimas músicas que são só melodia, não sei, trilhas que eu fiz para teatro, alguma coisa, mas muito pouco. Normalmente eu faço canções, né? Vinícius Moraes vê o parto da música, né? Ele fez a letra de uma música que Garoto deu a ele 30 anos depois. Garoto era um grande violonista. Grande violonista, né? E a música é um sucesso, é Gente Humilde. Que, aliás, é de Garoto dele e tem outra pessoa também, né? É Vinícius. Aí parece que houve uma interferência de alguém na letra e tal. E Vinícius que é linda a música, né? E ele disse que não ouvia a música, ele deixava, era fita cassete antigamente, né? Que o Garoto entregou. O Garoto morreu e não soube disso. Quer dizer, a música Gente Humilde é um sucesso. É linda, né? É linda. Um clássico, né? Um clássico, né? E ele disse que foi andando de trem na França e que ele foi vendo que as paisagens do interior da França eram muito parecidas com a do Brasil.
pessoas A realidade era com mesmo. cadeiras na calçada, Olha a aí, gente, aquela casa humilde toda. Então ele foi, aí surgiu a letra. Aí ele que lembrou de maravilha, Garoto que e maravilha. ressuscitou uma música que estava há 30 anos guardada na gaveta dele. Tem uma história parecida que é aquela. E ele disse que tinha de muita gente, viu? Porque todo mundo, depois todo compositor, queria ter uma música com Vinícius de Com Moraes, né? certeza, Aí todo mundo entregava uma prestígio. fita a ele. Ele ia ouvindo, mas ele não conseguiu Não fazer. Ele conseguia fazer, né? deve música aí a muita gente. Tem aquela de Chico Buarque e rapaz, aquele paraibano, sanfona, Sivuca, Sivuca. que é Agora eu era o herói e o meu cavalo. Essa música eu vi no show que o Sivuca fez aqui no Teatro São Isabel. Ele disse: olha, eu mandei. Chico Buarque é muito rápido para compor, né? Ele, ironizando. Ele disse: eu mandei essa melodia para ele e rapidinho, 15 anos depois, ele colocou a letra. A história é parecida com essa de Vinícius. E ele disse que tinha, o Vinícius disse que vai deixar uma dívida aí com muitos compositores, né? Isso é interessante, Ivan, porque nem sempre você consegue sintonizar uma parceria, né? Às vezes você me dá um poema que você escreveu, né, num determinado momento da sua experiência emotiva, né? Você escreveu aquilo ali e aquilo tem tudo a ver com o seu momento, com a sua emoção que estava sentindo naquele momento. Mas quando você passa para mim, sou uma pessoa que tem outra experiência, outra vida em outro local, nem sempre consegue sintonizar o que você, né, quis dizer. Né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de musicar aquela sua ideia e vice-versa. Né? Você faz uma música, uma melodia, e passa para um letrista que para ele nem sempre diz o que estava, né? E você vai levando, vai empurrando, um belo dia sai. E tem também, assim, você pensa que vai ser um sucesso e não é. E depois outra que você não deu muito. Não dava nada, né? Não dava nada por ela estoura, né? Santana diz um negócio interessante. Ele diz: quem tem essa bola de cristal é o povo. É o povo. Não há, o compositor pode achar que vai arrasar e não acontece nada. E uma faixa lá, uma música que você gravou bonitinho, tudo, estoura. E eu uma vez perguntei a Walter de Afogados qual era o segredo do sucesso daquela música Moranguinho do Nordeste, né? Que ele fez. Eu estava no estúdio lá na São Marcos. E eu disse: Walter, que danado você disse nessa música, que é um sucesso, gravado na Itália, em vários lugares, vários cantores no Brasil gravaram, e sucesso, né? Todo mundo que grava é sucesso. Ele disse: qual é o segredo dessa música? Ele olhou para mim: se eu soubesse, eu fazia umas 5 todo dia. Ele tem a menor ideia. Pegou, né? Caiu na simpatia popular, mas tem ali como Santana diz, tem uma bola de cristal ali, né? São palavras, são melodias, um conjunto de coisas que caiu na graça, né, do povo. Eu me lembro quando essa música começou a acontecer, ele já tinha feito há muito tempo, mas eu nem sabia. Essa é Moranguinho. Moranguinho. E eu gosto de andar pela periferia, né? Eu morava em Fortaleza e andava pelos bairros lá na feira, no Beco da Poeira, em tudo. E o povo cantando. E eu disse: que danado de Moranguinho no Nordeste é esse? Era Laírton dos Teclados. Laírton dos Teclados. E ele cortou a música, né? Foi quem projetou, né? A música tinha o dobro do tamanho. Laírton foi que pediu a Walter para cortar, que estava muito grande. Aí eu fui vendo, né? E eu estava olhando que na periferia ela já estava estourada. E eu voltava para o trabalho e com o pessoal no trabalho disse: Moranguinho do Nordeste. Ninguém ouviu. Aí eu disse: mas essa música vocês ainda vão cantar? Não, mas veja, veio do povão para cima. É isso, né? Como a maioria das grandes músicas. Quando eu vejo o Laírton do Teclado no programa do Faustão, aí já estava a classe média, a elite toda já consumindo, cantando aquilo que o povão cantava há muito tempo. Quer dizer, ela primeiro estourou no povão. No povão. Eu, quando vi a primeira vez, eu estava na praia de Gaibu, que meu sogro era fiscal, né, federal, e tinha lá do sindicato, uma associação, que tinha umas casinhas, né, de praia que a gente escondia para lá. E tocando num barzinho, na beira da praia, o cara com umas caixas de som imenso, tocava o dia inteiro essa música. E aí eu fui lá na praia, estava todo mundo,
sentado naquele bar, né? Muita gente bebendo e cantando e dançando, né? Aquele clima de barzinho mesmo. E eu entendi que aquela música é um sucesso. Eu, particularmente, achei chato, né? Não porque a música não era boa, mas porque tocou tantas vezes que eu já não já estava demais. Me diga uma coisa, e os seus parceiros, quem é que você foi dando música para eles cantarem? Quem foram? Bom, tem... Santana já gravou muita coisa. Qual? Santana gravou... Deixa eu me lembrar. Santana... Rapaz, tu me pegasse logo de cara, mas foram várias, né? Ele gravou isso aqui. Sinto muita saudade de você. Elielba Ramalho também gravou. Vem na lua, na chuva, no vento. Quando às vezes bota pra doer, juízo quer endoidecer, espinho fio furando por dentro. Pelo que não fiz, peço perdão. É que às vezes o amor se confunde e mistura ódio com paixão, realidade e ilusão, e o coração se ilude. Ah, foi um sonho que a gente viveu, foi bonito o que aconteceu, e você ainda pede, esqueça. Ah, você sabe da nossa paixão, como tirar do coração o que não sai da cabeça. Essa é minha de Petrúcio Amorim. Elba gravou, Santana gravou, o próprio Petrúcio gravou, fora muita gente por aí, né, pelos interiores que gravam e eu sequer tomo conhecimento. Eu ouvia que nem sabia que era sua. Pois é. E depois vai surgindo quem mais? Bom, eu tenho várias parcerias com o Petrúcio, né? Uma é essa aqui. É sempre assim, me deixa louco, de repente vai embora. Faz o que quer com a minha vida e joga fora, como se o tempo fosse um lenço de papel. Me faz sofrer, sofre também, porque o amor é uma loucura. Por mais que quede essa saudade não tem cura, e um grande amor nem todo dia cai do céu. É sempre assim, você não deixa o nosso amor viver em paz. Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz. O mundo ensina e você não quer aprender. Pode falar, me machucar, me derrubar dessa ladeira. Meu coração não tem medida nem porteira, mas sempre soube guardar dentro de mim. Pode gritar pra todo mundo que você já me esqueceu. Pode pisar meu coração que é só seu. Eu vou morrer dizendo amor é sempre assim. Essa foi um grande sucesso na voz de Flávio José. E eu viajava muito pelo interior, né, cantando por aí. E não tinha um show, não tinha uma banda qualquer. Flávio é impressionante. Que o pessoal não cantasse essa música, né? A voz de Flávio, eu uma vez comentando é muito própria, né? com o Petrúcio, ele tem uma lágrima na garganta, né? Tudo que ele canta passa uma emoção que é dele, né? Que é aquela emoção de quem é do interior, né? Ele traz o meu cunhado, que é maestro, ele traz a memória da injustiça, né, do nordestino, né, que luta muito, que trabalha e que acaba vencendo, né, com a sua função. Flávio traz essa característica na voz, né, na interpretação dele. E, além de Flávio, Petrúcio... Maciel. Maciel. Tem uma música que eu fiz com o Maciel, eu tenho só uma música com ele, né? Essa que você falou, além da quarta-feira, essa é só minha, embora ele foi o primeiro a gravar. Mas eu tenho uma música com ele que nem ele canta, nem eu canto, porque a música ficou tão grande que Dominguinhos gravou, chama A Lavadeira, que ele mandou um poema para mim, e eu fiz o refrão e a melodia que faz. Ei, lavadeira, me espera, que meu canseira nem queira também anda triste assim.
lavadeira chamou, no riacho da beira a lavadeira cantou só pra mim. Aí tem um verso imenso. Marcial, você canta essa música no show? Não. Eu fui cantar uma vez, errei a letra e desisti. E comigo tem a mesma experiência. É um poema muito bonito, mas ficou grande, né, para uma música popular. Mas eu prometi a ele que eu vou colocar nos meus shows, e ele também me fez essa promessa, mas até hoje não rolou. E além da quarta-feira? Além da quarta-feira. Essa música tem uma história interessante, né? Eu terminei essa música e eu estava na Sociedade dos Forrozeiros, né, que é uma entidade da qual muitos forrozeiros fazem parte. E Maciel chegou lá para resolver uma questão lá da burocracia. Eu disse, Maciel, senta aí, ouve essa música aqui que eu estou fazendo. Ele estava, nessa ocasião, terminando um disco de carnaval, né? Maciel, ele gravou um disco só de frevos e tal. Tem outra música super interessante, que é uma homenagem que ele faz a Dalvanira. A gente falou em jingle, né? Maciel é o mestre do jingle, que é Carol Fernandes. Carol Fernandes. E Maciel fez uma música, um frevo, que é em homenagem a Dalvanira, que é lindo esse frevo. Aí ele ouviu essa, já tinha 12 músicas no disco dele. Aí eu mostrei essa e disse, essa vai ser a 13ª do disco. Ele ouviu, gravou no celular e gravou no estúdio. Assim, eu quis fazer um frevo como antigamente, mas vem sua lembrança, invade minha mente. O frevo não vai, o bloco não sai, saudade não me deixa em paz. Um frevo em tom menor, sem levantar poeira, que toque um coração além da quarta-feira. Eu tento esquecer, mas sem perceber, saudade lá vem você. Não é que eu viva do passado, não. Não é que eu seja escravo da solidão. Sei lá se a vida vai me devolver a vida que eu levava com você. Não é que eu viva do passado, não. Não é que eu seja escravo da solidão. Sei lá se a vida vai me devolver a vida que eu levava com você. E essa música tudo que é bloco lírico, né, canta. O bloco da saudade, né, que tem no repertório. Cordas e retalhos, que tem a regência do maestro Edson Rodrigues, também tem no seu repertório. Muitos, né, muitos blocos. E é interessante quando eu mostrei a música a Maciel, que ele gravou, e ele levou no programa de Geraldo Freire, né, da Rádio Jornal. Geraldo, só naquela manhã, tocou 5 vezes essa música. A pessoa começou a ligar para ele, Geraldo, essa música não é sua? Eu disse, quem conhecia. Minha irmã ligou e disse, olha, Geraldo tá bombando essa música, ele se apaixonou por essa música. Essa música é muito bonita. E só naquela manhã que ele estava entrevistando Maciel, ele tocou 5 vezes. E eu fui convidado por um evento que tem todo ano na Rua da Aurora, que chama Aurora dos Carnavais, você deve ter conhecimento, onde se reúne tudo que é bloco lírico, né, de Recife, de Pernambuco, e eles fazem uma tarde inteira e tem uma parte que é de homenagem, né, aos compositores, aos cantores, as pessoas, de certa forma, são envolvidas com essa... Sempre músicos da melhor qualidade. Sempre. Né? Os blocos têm... E só tem maestro. Violão. Só tem bom. fera. Só fera, né? E eu fui um dos homenageados por conta dessa música que eu sequer tinha gravado. Como eu falei no começo, eu tinha medo até de errar a letra, que eu ainda não estava amadurecida na minha memória, né, a letra da música. E eu fiquei super lisonjeado com isso, só depois de um certo tempo que gravei ela, né? Com a participação do Bloco da Saudade, cantando no meu disco comigo, né? E é uma música, Ivan, eu confesso que eu não tinha noção assim, do poder dessa música, né? Todo mundo que ouve se agrada, né? Porque eu falo de uma memória de todo mundo, né? Quem não teve
né? Um momento com alguém que ele lhe fez tão feliz, né? Com alguém que lhe traz boas recordações. A música fala disso. Fala de um passado que o que é característico de Frevo de Bloco é o saudosismo, não é? É sempre uma música que fala dos carnavais que passaram, ou de um romance passado. Essa música fala disso, mas sem recorrer àquela história dos pierrots e das colombinas, que não é que seja ultrapassado, mas é um tema recorrente, né? Recorrente. No Frevo de Bloco. Mas essa música fala de romance, né? É difícil. Será que a vida vai me devolver a vida que eu levava com você? E é difícil fazer uma coisa boa com esse tema, né? Porque tem tanta música boa. Toda música romântica fala da relação, né? De duas pessoas. Do Pierrot, e da Colombina, e de tudo isso aí, tudo já acho que foi exaurido, feito muito, né? Eu acho também. Embora a gente sabe que tem pode aparecer alguém coisa que faça, maravilhosa, mas né? Agora não é o que dizer, é como dizer. É como dizer. Eu acho que você encontrou a maneira de como dizer. Obrigado. Você não fez uma música saudosista. Né? Ela fala de um passado, mas bota uma interrogação, né? Sei lá se a vida vai me devolver a vida que eu levava com você. Né? Não é que eu viva do passado, não é que eu seja escravo da solidão, não sou nada disso. Quer dizer, eu começo a dizer que eu não sou saudosista, né? Eu não tenho a tristeza, né, da saudade. Porque também tem não é isso. pessoas que romantizam o saudosismo, né? Então ela fala de uma coisa que ela diz que tem saudade, mas a gente sente que não tem. Que não. Né? Verdade. É muito comum isso. Verdade. Em várias músicas e poesia, né, e tudo. E a saudade em si, ela toca cada pessoa de uma maneira diferente, né? Às vezes você tem saudade de um momento ou de uma pessoa que não é uma experiência igual a minha, nem igual a do outro. Cada um tem, né, um determinado fato ou pessoas que lhe tocaram, mas que é diferente da minha experiência, né? Às vezes é triste, às vezes é feliz, né? Às vezes é emocionante, né? A saudade é um tema que no mundo inteiro é explorado, mas de maneiras diferentes, né? Muito legal isso. E o Brasil, a palavra saudade parece que não tem no mundo, né? Não tem tradução, falar nisso, né? Não tem. Só esse sentimento, tipicamente brasileira, né? E me diga uma coisa, e Dominguinhos? Rapaz, Dominguinhos era um cara... quando eu vou falar de Dominguinhos, eu tenho que parar assim e respirar, porque ele era um cara extremamente generoso, né? Dominguinhos é exemplo de Gonzagão. Ele distribuía sanfona. Eu já vi Dominguinhos, Ivan, no estúdio, quando ele gravou uma música aqui, a minha de Petrus, que ele gravou cantando comigo. Mas isso não é um privilégio só meu, ele gravou com várias pessoas, com Ira Caldeira, com Dudu do acordeon, com Maciel, né? Com Petrus. Muitos forrozeiros tiveram esse privilégio de ter Dominguinhos, né, participando do disco. Mas, uma vez eu estava no estúdio, ele tirou... No bolso dele tinha vários rolinhos de dinheiro, enroladinho com um cordão ou com a borracha. Aí chegava... Tinha reunião assim, o aniversário dele, que era em fevereiro, né? Eu ainda tenho esse orgulho também, ele é aquariano igual a mim. A gente estava lá no bar de Luiz Ceará, ali na cidade universitária, você acho que conheceu. Sei, e foi de lá que partiu o enterro dele, né? Foi de lá. E o Luiz Ceará, que era... Ele era muito ligado. Muito. Ele vinha para Recife e se hospedava na casa de Ceará, né? Então, no almoço, que sempre tinha lá do aniversário dele, tudo que é forrozeiro do interior vinha também para cantar para ele. Era uma festa que tinha uma carga de emoção muito grande, né? E Dominguinhos, de vez em quando, chamavam fulano, você é lá de Quipapá, né? Sou. E fulano de tal, que toca sanfona, como é que ele tá? Pô, ele tá mais ou menos, né? Ele tá doente, tá sem poder trabalhar. Aí ele tirava do bolso, leva isso aqui para ele. E foi uma ajuda que eu estou mandando. Se também não quiser dizer que fui eu, não tem problema. Mas leva para ele, para ajudar lá. Aí outro, daqui a pouco ele chamava outro que ele conhecia. Rapaz, tu és lá sei lá, de Feira Nova? É, eu mesmo e tal. E fulano tal, aquele sanfoneiro? Ele tá bem, tá lá com a vidinha dele. Que eram pessoas que, igualmente a ele, eram sanfoneiros, mas que não tiveram a oportunidade de viver legal de música, né? De viver com dignidade, né? Todo mundo sabe que a maioria dos músicos
vive ferrado, essa que é a verdade. Você vê um cara brilhando no palco, na televisão, mas aquilo ali é 0,1%. Um destino, né? O fato do Dominguinhos conhecer o Luiz Gonzaga com 8 anos de idade. Mas ele já era um tocador, assim, prodígio. Prodígio, né? Então, e Luiz Gonzaga identificar nele... Nele é um talento, né? E até um seguidor, deu o né? endereço, né? Exatamente, é uma história bonita, né? Fez toda a história dele. Uma história muito bonita. Eu fiquei muito honrado, muito orgulhoso, né, de ter tido a participação de Dominguinhos gravando comigo uma música nossa, minha e de Petrúcio, uma música que chama Meu Jeito. Daqui a pouco eu canto essa música. E, assim, a atitude que ele tinha com relação à música e com os colegas dele da música, né? Muitos famosos, ricos, outros absolutamente pobres. O máximo que tinha era uma sanfona velha, desafinada. Ele fazia questão de ajudar, de prestigiar. Eu vi um dia desse uma entrevista com aquele Sandro Reich. Você deve ter conhecido. Sandro Reich é um grande músico, né? Um guitarrista assim, fantástico, de toca jazz. Ele é filho qual é o nome dele? Que era o baterista dos Incríveis, Maninho. Manito. Manito. É o filho de Manito. É um gênio da música, um gênio. Se ele tiver... Manito é o maior solo de guitarra até hoje. O filho herdou. Né? O filho herdou. Só que Sandro Reich é um exímio pianista, exímio guitarrista, baterista. É um cara... Ele chegar no estúdio e tiver 10 instrumentos, ele toca todos os 10 e bem, né? E ele contando que ele tocava com Dominguinhos, né? Passou muito tempo excursionando com Dominguinhos, e ele contou um fato que... Esse fato ilustra para mim a grandeza que tinha no coração de Dominguinhos. Que ele chamou um cara lá, não sei se era o baixista, alguém para tocar numa cidade que ele foi, que ele chamou esse cara para acompanhar. E os outros músicos ficaram, pô, Dominguinhos, esse cara não acerta uma. Ele é muito ruim, foi no quarto onde Dominguinhos estava no hotel, pô, não dá para tocar com esse cara. Aí Dominguinhos disse, você sabe quem é esse cara? Eu disse, não, mas tocar ele não toca bem. Ele é ruim demais. A vida desse cara foi de muita luta. Esse cara passou fome. Esse cara precisa desse cachê. Quer dizer, Dominguinhos contratou o cara pela necessidade do cara e não dele. Como que diz? Se tocar sem o baixo, eu me garanto aqui, né? Mas esse cara precisa, e ele vai ficar na banda e vocês vão ajudar ele. Então, uma atitude dessa, Ivan, é preciso ter muita grandeza, né? É preciso ter muita grandeza. Ele arriscou a própria imagem dele como músico para ajudar o cara. Mas é que ele sabia que se garantia, né? Ele tinha também uma coisa que eu achava impressionante. Ele toca um instrumento popular, mas de uma forma bastante refinada. Refinada. Sofisticada. Jazz, é um pouco de jazz, é um pouco de... ele tinha influência então, e de música clássica e tudo, então é sinal que ele ouvia, né? Ele tinha um bom ouvido, né? Ele sabia ouvir a música, né? Eu cantei num dos aniversários dele, que eu fui apresentado a ele sentadinho lá tocando aquela bebida, ele bebia pouco, ele tomava um vinhozinho. Eu estou falando muito, né? Não! Então, aí alguém cochichou no dele, chama o Rogério Rangel para cantar. Aí ele não me conhecia, ele chamou, Rogério Rangel, vem cá, não sei o quê. Aquele coisa meio tenso assim, eu não sabia nem o que ia cantar. Aí ele disse, olha, eu quero cantar uma música que é minha, de Petrúcio, que chama É Sempre Assim. Você conhece? Ele disse, não. Mas pode começar a cantar aí. Qual é o tom? Ele disse, Lá menor. Mas eu vou dar o tom aqui, você entra. Disse, tá bom. Ele não tinha a menor ideia de para onde ia a melodia. Veja só. Então, ele tinha um negócio no ouvido dele, que você dava um compasso, tipo, 1, 2, voltei, Recife. Esse Voltei, Recife, eu cantei um compasso, a primeira, voltei, Recife, voltei, Recife, outro tempo, de um mesmo compasso. Eu, quando cantava o primeiro compasso, ele entrava no segundo. É como se ele esperasse e já soubesse. Ele previa o que viria. Com a sua música. Com a minha... Então ele acompanhou a minha música todinha assim. Eu tenso, com medo que ele desse um acorde errado, mas ele fez uma harmonia tão sofisticada, tão dele, que eu fiquei com medo de cantar. Mas ele não errou uma. Ele cantou com a harmonia que ele
teria colocado nessa música, que não foi a que eu coloquei. Assim, a genialidade dele era tão grande que ele, sabe, ele improvisava a partir da primeira frase que eu dizia, ele já entendia a segunda e já estava sempre um tempinho atrás, né? Sem perder o ritmo, mas sempre um tempinho atrás. E foi nesse dia que ele decidiu gravar a sua música? Não, ele veio várias vezes aqui, e uma das vezes, eu quando compus essa música com o Petrúcio, que chama Meu Jeito, que é uma toada muito lenta, quando eu terminei de compor com o Petrúcio, eu disse, Petrúcio, essa música está parecida com Dominguinhos. Ele disse, eu também acho. Rapaz, se ele gravasse essa música, né? Aí, Anne Santiago, que na época era esposa de Petrúcio, e era produtora dele também, disse, rapaz, eu vou conseguir que Dominguinhos grave essa música com você, olha, que eu estava para gravar, estava atrás de dinheiro para gravar o disco, e ele disse, poxa, se você conseguir isso, vai ser... Não, essa música é boa, tem que ser, né, uma pessoa assim, como Dominguinhos, para ela crescer, né, para ela ser mostrada a outras pessoas e tal e tal. Até que um belo dia ela ligou para mim e disse, quando é que você vai estar a voz na música? Eu disse, tal dia. Aliás, não, ela disse, Dominguinho vai estar aqui tal dia, lá na casa de Luiz Ceará. Eu disse, então eu vou ligar para o estúdio para agendar, né, a gravação da voz. A base instrumental já estava pronta, estava só esperando essa oportunidade. Liguei para Dominguinho e disse, por favor, venha me buscar aqui, você tem carro? Tenho, venha buscar aqui na casa de Ceará e depois você me traz de volta. Eu disse, mas claro. E foi, e aconteceu também uma outra coisa que me deixou muito lisonjeado, que quando Dominguinho, senta aqui, tinha uma saleta lá no estúdio, que era o Gusdel, né, que é estudo do meu amigo Gustavo e Delbert, e ele disse, senta aqui numa salinha que tinha, que eu vou buscar o violão para ensinar você a música. Ele disse, não, vamos gravar. Eu já ouvi a música, eu já aprendi, também tinha isso, né? Ele ouvia uma ou duas vezes, se ele gostasse, já decorou. Uma memória absurda. Ele disse, não, eu já decorei a música, vamos gravar. Bota só a letra lá na estante para ficar mais seguro. Você já aprendeu, já, Petrúcio cantou para mim no violão e eu já decorei, vamos gravar. Assim, o fato de Dominguinho ter decorado, é um ouvido fantástico. Para mim já era um motivo de muito orgulho, né? E gravamos, né? E depois eu dei um abraço nele. Dominguinhos, eu não sei como agradecer. Ele, sua mãe me ensinou como? Eu disse, claro, mandava dizer obrigado. Pô, então diga obrigado. Aí eu levei ele lá de volta em Luiz Ceará. A música é essa aqui, ó. Quando eu falo pra você que não vou sair de casa, nem quero ver ninguém, não precisa entristecer, que isso não quer dizer que eu não lhe queira bem. Quando eu fico meio assim, com um olhar no infinito, destilando a solidão, é o meu jeito de ouvir tudo que vem lá do fundo do meu coração, que vai batendo e remoendo a nossa vida numa roda de engenho, tentando juntar o passado com o nosso futuro. E é quando eu fico sozinho que eu vejo a luz nesse caminho escuro, e assim vou tocando a boiada no lugar seguro. Deixa a vida desaguar meu sonho, nesse mundo tudo tem seu tempo. Deixa eu ir aonde vai meu pensamento. Deixa a vida desaguar meu sonho, nesse mundo tudo tem seu tempo. Deixa eu ir aonde vai meu pensamento. Foi para ele, meu jeito. E Luiz Gonzaga? Eu conheci Luiz Gonzaga, Ivan, eu era adolescente, eu cantava numa boate lá em Boa Viagem, eu devia ter, sei lá, 18, 17 anos, não lembro bem. A boate chamava Côte d'Azur, que era uma boate, não sei se você alcançou, né? Top. Que era de um português chamado Luiz Dias, e que era amigão de Gonzaga.
Então, sempre que Gonzaga vinha para o Recife fazer show, ele ia jantar lá nessa boate. Ficava por lá, né? Ia ele e a esposa, às vezes uma roda de amigos e tal, e ele sempre ia nessa boate. E eu conheci ele, né, nessa ocasião, né? De vez em quando ia lá. Eu confesso que naquela época, na minha adolescência, eu nem dava, eu não reconhecia, não entendia, não alcançava o valor de quem estava ali, né? Daquela entidade que era Luiz Gonzaga, né? Um cara super brincalhão. Aliás, falar em brinca, eu saio puxando uma conversa atrás da outra. Esse filme que passou de pai para filho, que é a história da relação dele com Gonzaguinha. Eu achei um filme muito triste. Tenso, né? É tenso, assim, pelo que eu conheci de Gonzaga, que era um cara brincalhão. Se ele tivesse aqui, ele já tinha botado apelido aqui em todo mundo, né? Ele fazia isso o tempo todo. Aí, tirava a onda e contava piada. Ele era um cara... Ele tinha uma alegria muito grande, mas aquela alegria de gozador, né? Ele tirava onda com todo mundo. E eu só me lembrava dele, assim, com esse espírito. Então, quando eu vi aquele filme, eu achei uma coisa dramática, assim, é como se eu não reconhecesse ele ali. É claro que aquela história daquele filme não é a história do Gonzaga artista, né? A história do pai de Gonzaguinha, que é uma história tensa, né? Complicada, como você disse. Então, eu nem sei se foi tão assim, entendeu? Eu acho que o filme fala mais do lado tenso, mas ele tem na relação com Gonzaguinha também momentos de alegria feito esse, né? Mas não era um filme que falava desse espírito dele. Pelo menos eu entendi assim, desse espírito alegre, né? E gozador dele, não era? E ficou com a imagem de um cara sisudo, um drama, autoritário. Né? A relação com o filho é uma relação dramática, né? Que ele teve ali. Não sei, também já tem muito filme em homenagem a Gonzaga, né? A música dele, e aquele talvez o autor ali tenha escolhido esse outro caminho, né? Que é um grande filme, um filme muito bem feito, né? Muito bonito. Bom, então eu conheci Gonzaga nesses momentos aí, né? Na época eu estudava música, né? Partitura, tudo. Hoje eu nem pratico, mal leio partitura. E você chegou a fazer conservatório? Conservatório? Eu estudei um pouco, mas você sabe que adolescente não tem paciência para nada, né? Ele quer coisa imediata, ele quer estudar hoje e amanhã ele é médico. Então, eu sempre entrava, e na minha época, hoje não, hoje o conservatório ele tem uma visão mais, digamos assim, aberta ao público, mais moderna e até mais popular. Hoje você estuda lá, cursos livres, né, para violão, para guitarra. Na minha época não tinha, era uma coisa muito sisuda. Você vai estudar violão, você estuda digitação, o violão clássico, né? Eu não me lembro na minha época ter violão popular, e eu queria tocar música popular. Eu sempre fui um artista da música popular, né? Eu nunca tive pretensão de ser um concertista, uma coisa assim, não que isso seja ruim, né? Mas sempre eu entrava, aí 6 meses depois, 1 mês depois, eu saía. Aí depois eu voltava, me arrependia, fazia o teste, passava e começava a estudar. Então, eu estudei com Edson Rodrigues, ele foi professor de teoria musical, que era um grande professor. Edson, além de ser um músico genial, né, que eu acho, ele é um professor, ele é duro, né, não é para brincadeira, mas ele é um cara muito paciente, né, e reconhecia o esforço do aluno, né. É muito bom quando a gente tem um professor assim. Estudei com o João Lira, um guitarrista, violonista do primeiro escalão, né? Um cara que tocava muito tempo com Fagner, com Roberto Carlos, né? Hoje ele mora no Rio de Janeiro, um cara muito prestigiado. Estudei com o Niltinho Rangel, eu sempre digo que é meu primo. E, assim, mas eram períodos que eu entrava e saía. E só queria saber da prática, né? Eu tinha aula com o Niltinho me ensina a tocar bossa nova. Tem uma música... Garota de Ipanema, me ensina a fazer aquele solo, né? Então, eram coisas que atendiam a minha vontade, mas eu não tinha, digamos, saco de obedecer aquelas normas, né? Aquela coisa formal demais, né? Que o conservatório impunha. Né? Então eu entrava e saía várias vezes. Hoje, assim, eu um pouco de partitura escrevo assim, mas não é uma coisa que eu pratico. E você sabe que escrever partitura é uma coisa que você tem que estar praticando. Né? É uma linguagem. Se você quer escrever poesia, tem que estar escrevendo. Vai sair muita besteira, mas
né? Você tem que estar praticando. Como qualquer arte, né? Você tem que praticar. Não existe mágica, né? Então, hoje eu não pratico, até porque eu canto música popular e toco música popular. Eu não me utilizo muito, não, como Spock. Por exemplo, Spock dirige uma orquestra de 25 pessoas. Então, ou ele escreve a partitura, ou os meninos tocam ali o que está escrito. Não tem como todo mundo decorar, né? Você não pode fazer 25 pessoas e decorar para uma apresentação agora. Você distribui a partitura para todo mundo, quem não lê está fora, não tem essa possibilidade. No meu caso, não, eu sou um cantor popular. Como a grande maioria dos cantores populares no Brasil é assim. Poucos leem partitura. Você tem Guilherme Arantes, que escreve mesmo, né, faz os arranjos, mas são muito, muito poucos. Leila Pinheiro, principalmente o pessoal da Bossa Nova, aquela Rosa Passos, uma que morreu agora há pouco, esqueci o nome dela. São pessoas que estudaram, né, e praticavam, escreviam para os instrumentos. Né? Em Olinda tinha um maestro, você deve ter conhecido, ou ouvido falar, Cibazol. Sim. E Cibazol era uma espécie de plantonista dos compositores. Que escrevia com a música e corria para Cibazol. Ele escrevia. E conta que Lídio Macacão, ele compôs 3 da tarde e Lídio não entendia nada de negócio de letra. Ele não escrevia? Partitura, não escrevia não sabia desse. Então ele ficou com a música na cabeça. E essa música foi escrita baseado no relógio, né? Foi no relógio do Diário de Pernambuco. Do Diário de Pernambuco? O cara, ele foi receber uma dívida e o cara marcou com ele 12:00. Aí deu 12:00, o relógio tocou e nada. 1 hora, nada. 2 horas, nada. 3, nada. Aí ele... Veja que ela tem a introdução do carrilhão do diário. Aí ele fez pam, 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 pam. Dividiu, metrificou, né? Aí fez um... E ele, que obra-prima, ele voltou para Olinda, liso, com fome, e correndo atrás de Cibazol para poder escrever a música que ele podia esquecer. Né? Não, esquece mesmo. E é um clássico do carnaval pernambucano. Tudo que a orquestra todo toca é um sucesso. Né? Aliás, Lídio é um compositor fantástico. Né? Eu fiz uma pesquisa com a filha dele e ela me contou ainda alguma coisa, mas dizem que tinha umas pessoas que moravam por trás do cemitério lá de Olinda e que sabiam as letras de outras músicas dele. Porque ele tinha muitas músicas e que muitas eram cantadas e ele não gravou. Nem gravou, nem escreveu. É muito comum isso no Carnaval de Olinda, por exemplo. Algumas músicas passaram, a música da Cirola, parece que passou 4 ou 5 anos para ser gravada. O povo cantava na rua. Né? Então, mas isso até hoje tem, né? Eu mesmo tenho músicas de bloco de Olinda, como 10 de Charque, uma latinha. Tem outro que é o Urso Cascudo do Amparo. Tem outro que é Tá Aqui Pra Vocês. Que são músicas que tocam, as orquestras tocam, o povo canta, mas ninguém nunca gravou e nem escreveu. Nem escreveu. É isso. E acontece isso. Tá na memória, quer dizer, eu vejo o que tem em Olinda para você resgatar desse tipo de música. Eu acredito que essas pessoas já eram contemporâneas dele, né? Devem estar muito velhos ou até terem morrido. Mas o hino do Donzelinhos é dele também, né? Elídio. Adeus, Carnaval de Olinda, que é linda a música. Música Mulheres e Flores, o de Vassourinhas, é dele. Olha aí. Né? Só clássico, né? Só clássico do Carnaval. Fora o que eles perderam, o que se perdeu, né? Ali tudo na oralidade, né? Você escrevia, o povo cantava, passava de um para o outro, e ainda foi por isso que resgataram essas músicas. E é interessante esse aspecto, Ivan, porque o povo só decora o que é bom. Assim, uma música dessa, como Donzelinho, não teria resistido ao tempo se ela não tivesse conteúdo, né? É verdade isso. Quer dizer, é uma forma até de você estabelecer a qualidade da música. E veja bem, e Lídio, o único instrumento que ele trocava era um serrote. Ele pensava que ele escrevia. Ele era marceneiro, trocava serrote. Interessante. E a filha dele me contou que quando ele fazia as farras dele, ele chegava de madrugada em casa, ele chegava com um serrote cantando uma música e derretia a mulher dele, a mulher perdia a raiva, fazia tudo.
Porque Mas ele tocava o serrote ele tocava... com arco de violino, né? Não, Daquele jeito não, que... não, não sei como é que ele fazia. É porque o serrote, tem muita gente que vai empenando assim e usa um arco de violino para dar a nota, né? Devia ser. Ele dá a nota empenando para lá ou para cá. Aí ele cantava algumas músicas românticas para a mulher dele e pronto, passava Legal. a raiva, né? Histórias bonitas, né? Do carnaval. Quem foram intérpretes da sua música? Que você... Bom, que não era compositor, não contribuía. O Barra Ramalho gravou algumas coisas. Dominguinhos, Santana, Petrúcio, Maciel, Ira Caldeira, Geraldinho Lins. São muitos, são tudo o pessoal do forró, né? Essa música, Além da Quarta-feira, também ela está sendo gravada por muita gente, porque o Carnaval de Pernambuco ele tem uma característica, não sei se você concorda, as músicas daqui, do Recife, compostas, os frevos do pessoal, demora muito. É como se não fizesse parte do circuito comercial, né, do Brasil. Né? Você vê, uma música daquela de Getúlio Cavalcante, Não deixem não que um bloco campeão. Ele me contou que fez essa música há 25 anos. E veio acontecer agora de uns 4 anos para cá, porque André Rio gravou com a orquestra. Beleza. Então é maravilhosa. E começou a tocar no rádio e o povo começou a ouvir e hoje é um hino, né? É um hino. Como a de Capiba também, né? Da Madeira. Madeira, né? que usariam. Essas músicas elas são compostas, 30 anos depois o povo começa a cantar a história. Não é uma coisa que está naquele circuito lá do rádio, do jabá, uma música sertaneja, né? Que vem de baixo. O cara compõe, um mês depois é uma febre, né? Não é assim. A música do carnaval não passa assim. Cada carnaval ela vai se fortalecendo, né? Como uma espiral, né? Ela vai crescendo, assim. Mas o mercado do carnaval, da música carnavalesca do Recife, que é completamente da Bahia. Da Bahia todo ano lança uma estrela, né? E uma música, uma dança, né? Uma coisa parece... Mas passa 6 meses descartável. Né? É descartável. A do Recife, não. O Carnaval do Recife, porque Pernambuco, resiste é pro pela resto da vida. qualidade, pela música. Até hoje é o tema do elefante, poxa, é um hino de Olinda, né? Olinda! Você vai na Suíça, quando vê o carnaval daqui, o pessoal está cantando isso. Ela perdura assim, eternamente. Né? Eu acho até que Olinda devia mudar o hino da cidade para o hino do essa. elefante. Eu já fiz essa sugestão. Que perdoe os que gostam da pitombeira e que essa rivalidade hoje já não existe. Né? Eu ouvi uma história interessante, eu ouvi esse ano no rádio, algum carnavalesco, que eu não me lembro quem foi, disse que essa música foi composta, a original dela foi feita para pitombeira. Foi. Você sabe disso? Sei. E que o pessoal não gostou, não aceitou, sei lá. Então eles ofereceram ao elefante. Veja o que a pitombeira perdeu. Ele fez para a pitombeira. Ele não era um cara de elefante. Uhum. Ele era do carnaval, Lídio. Não era daquele time, Lídio né? Negro, né? E como a família toda, a vida inteira, o carnaval de Olinda. Exatamente. Você não pode identificar a família negro apenas pela música do elefante, pensando que eles são... Não, era uma família do carnaval. Porque naquela época, quem era mesmo. Era feito rivalidade de clube de futebol. Exatamente. Então, haviam brigas na saída do elefante não se encontrava com pitombeira, não. E todo ano, quando se encontrava, era briga. Era polícia. Então, e a rivalidade havia... Eu me lembro, quando eu cheguei em Olinda, e eu trabalhava na prefeitura e tinha que me relacionar com todos os clubes. Eu sou elefante. Mas eu, por ser elefante, e as pessoas do meio saberem, eu tive a maior honra da minha vida, que foi conhecer as fantasias de pitombeira antes de ir para a rua. Olha aí. Aí foi uma prova de confiança, de tudo, e o cara me mostrar lá, né? Abriram a guarda. Mas, por exemplo, não entrava nas costureiras. E os roteiros tinham que ser... De pitombeira não entrava ninguém de elefante e vice-versa. E também em Vassourinhas. Porque Vassourinha tinha muita fantasia bonita. Hoje a Vassourinha está pobre, né? Fantasia para sair. Né? Então, essa coisa do que havia antigamente no carnaval, hoje não existe. Então, eu espero que tenha diminuído essa rivalidade e as pessoas compreendam
a riqueza musical da música Exatamente. do Elefante para ser o hino da cidade. Porque o cara Exatamente. fez para Olinda, não fez para o Elefante. Olha, não tem... Não, tem um momento que fala, o elefante exaltando as as suas... Pitombeira exaltando. Entendeu? Então ele Poderia ser de qualquer um. qualquer um. Entendeu? A declaração de amor era Olinda, né? Você tem alguma música assim específica para Olinda? Olha, eu fiz... Eu nem sei se sei tocar essa música. Teve um concurso, não sei se você tomou conhecimento, que Olinda, quando recebeu o título de capital brasileira da cultura, que aliás foi a primeira cidade, né, no Brasil a receber, eu não sei tocar essa música. Em Olinda é cedo ainda, o sol vem queimando, prateando no mar, e os clarins anunciando, acordando a cidade pra festejar. O homem da meia-noite chamou, todos os blocos vão sair, até parece que toda a alegria do mundo nasceu aqui. É lindo ver a cidade abraçar todas as tribos, todo o país. Um sobe e desce que faz o peito da gente bater feliz. Ó, linda situação, é energia que ninguém segura, é carnaval no meu coração, primeira capital brasileira da cultura. Essa música eu disputei, né? Houve um concurso, essa ficou em segundo lugar. A que ganhou foi uma de Miquiles. Houve lá uma certa polêmica, né? Que discordaram que essa música teria que ser a primeira. Pô, isso aí foi lá entre eles. E eu fiz essa música especificamente para Olinda, mas já fiz agora na gestão de Lupécio, eu fiz o primeiro ano, fiz o tema do carnaval, agora nem me peça para cantar, que eu não me lembro, foi um jingle mesmo, né? Jingle. E fiz o segundo ano também, que o secretário, não sei se era secretário ou era diretor de cultura, que era Giba Sobral, o gordinho. E ele nem não foi encomenda dele, né? Eu liguei, Giba, estou fazendo uma música, qual é o tema do carnaval? Ele disse, isso aqui traz para a gente ver. Aí eu levei, tudo aprovou, né? E passou sendo um tema. Depois eu usei a mesma música como uma trilha para recados para o público, né? Contra a homofobia, contra não mijar pelas ruas. Não, tinha umas coisas assim de utilidade pública, que eles usavam essa música como base, né? Ou eu cantava com a outra letra, ou um locutor, né? Passava lá as mensagens, mas essa música serviu de trilha. Foi legal. Mas eu tenho músicas para os blocos, né? Normalmente, bloco bem... Tem uma que eu gosto de cantar, que ela é bem safadinha, assim, que é pro Urso Cascudo do Amparo. Esse ano eu quero ouvir pandeiro, sanfona e zabumba no frevo. É a onda que eu quero, esse bloco eu encaro. Cuidado com o Urso Cascudo do Amparo. É a onda que eu quero, esse bloco eu encaro. Cuidado com o Urso Cascudo do Amparo. Quem tem mulher que fica de bobeira, deixa ela em casa e cai na bebedeira. O urso entra, deita e rola, ele é o dono da bola. Ou se você furou a chuteira, de noite na cama só fala besteira. O urso quebra esse teu galho, eita, urso do Amparo. Essa toca pelas ladeiras. Tá na memória do Tá povo. na memória. Essa, o de Daddy Shark, uma latinha. Mas não tá. Não tá gravada, né? E é interessante, Ivan, que uma vez eu estava no Carnaval de Olinda, porque eu canto sempre também no Carnaval, e eu tinha ido passear um dia, que eu ia tocar já 2h da manhã, então eu tive o dia todo livre, e fui dar um rolê no Carnaval com a minha esposa, e passou o Urso Cascudo do Amparo tocando. Aí eu chamei o maestro, bicho, tem uma parte da melodia que tá errada, não foi assim que eu compus. Ele disse, meu irmão, essa música não é mais sua. O povo já tá na boca do povo, se você mudar, você vai comprar uma briga. Deixa do jeito que tá.
ficou. Já tem uma versão. Já tem uma versão popular, mas uma pequena mudança. Me diga uma coisa, como é que a gente conhece sua obra? Você está na internet, no Spotify? Rogério Rangel Oficial, colocar esse nome, estou em todos, né? Eu não sou muito entendido com relação às redes sociais, normalmente minha esposa e minhas filhas que me... eu peço ajuda aos universitários. Então elas me ajudam muito nesse sentido, porque eu não tenho muito tato, não sei se pelo fato da idade, porque não tenho, né? Eu não lido muito com isso, a não sei entrar na internet, responder mensagem, essas coisas, mas uma coisa que precisa mais de profundidade não é muito comigo. Mas está tudo lá, Rogério Rangel Oficial, Spotify, aquele Deezer, né? Tudo que você colocar esse nome vai aparecer lá, minha história, minhas músicas, né? Muito legal. E direitos autorais? É uma bronca, né, Ivan? É uma bronca direitos autorais, porque, sobretudo agora com as redes sociais, você, o autor, o artista que, como eu, acostumado com... Antigamente tocou no show, minha música tocou no São João de Caruaru, então vinha lá na planilha, é uma coisa muito complicada logo de cara. Por exemplo, eu componho, alguém grava, e essa música era tocada, eu vou citar só um exemplo, no São João de Caruaru. Então, o ECAD, que é o arrecadador de direitos autorais, a central, né, que eu pensava que era um órgão público, não é particular. O ECAD é uma empresa particular. É empresa particular. Então, eles recolhem seus direitos, anotam lá a música de Rogério Rangel, foi tocada no São João de Caruaru, foi tocado em Arco Verde, em Campina Grande. Então, cada vez que aquela música é executada, eu tenho lá um percentual que é 0,0000%. É pouquinho. Mas se você tem muita execução, dá uma graninha legal, né? Era mais fácil desse jeito, não é? Mas tinha as associações, tem ainda as associações. Eu, por exemplo, sou associado da Socimpro, mas tem várias, né? Tem a UBC, União Brasileira de Compositores, tem meu Deus, tem várias. Então, essas associações é que vão recolher os seus direitos junto ao ECAD. O ECAD só diz que foi executado em tal lugar e pronto. A associação vai junto ao ECAD, né, e vê, os direitos de Rogério Rangel estão aqui. Né? Ele tem a receber tanto. Tanto é da associação, tanto é taxa do ECAD. E era assim. Agora, com as redes sociais, você não tem muito controle. Ou seja, a maneira de controlar, a maneira de administrar mudou completamente. E a gente tem tido, eu, por exemplo, tenho tido muita dificuldade. Mas tem agora um robô que detecta música nas rádios de todo o país, que detecta... Mas é preciso que você esteja muito antenado com pessoas que entendem daquilo ali. Muita gente está contratando profissionais para ficar fazendo no computador, né? Fazendo uma auditoria constante. Para quem vive de música, para quem é artista, isso não é uma coisa muito simples. Né? Porque... Poderiam ser as associações. É como se... O que eu sinto é como se essas associações ainda não estão em plena maturidade com essa relação com as redes sociais. Que, na verdade, hoje o palco do artista é muito mais a rede social do que a rua. Né? Eu faço um show, né, fiz um show no Carnaval na Praça do Carmo, em Olinda. Aquele foi um evento que estava ali e passou. Quem assistiu, assistiu. Mas ela vai... Aquilo que foi gravado ali, as músicas que foram tocadas, ela pode se eternizar na internet. Né? Na web, né, como chamam. Então, é difícil. É claro que com o tempo isso vai se maturando, né? As pessoas vão se especializando e aprendendo, sobretudo os artistas. Os artistas precisam aprender a lidar com esse tipo de coisa. Para mim, eu tenho ainda uma certa dificuldade, mas já começo a tatear. Ok. Obrigado. Obrigado a você, Ivan. E sucesso aqui no seu programa, nessas suas entrevistas. Você disse que a Conchinha com o Pedrosa foi a primeira, eu já assisti e vou continuar acompanhando. Vamos lá. Muito legal. Valeu.